isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia. Glória ao nosso Deus por mais um dia. É bom estar bem, é bom iniciar bem. E nós vamos meditar na palavra de Deus. Ontem a gente meditou no texto que o Senhor Jesus manda as pessoas estarem apercebidas. Olhai por vós, para que o dia do Senhor não seja um laço. Hoje nós vamos aprender em Lucas 23, quando o Senhor Jesus orienta a população, principalmente as mulheres que estavam muito comovidas com seu sofrimento, e ele disse: chorai por vós mesmos. Então, é sempre bom aprender. Nós temos este privilégio, vamos aproveitar. Lucas capítulo 23, versículos 20 a 31. Um encontro muito pesado, muito traumático para quem tinha temor, amor, para quem não gostava de ver o sofrimento. Foi um encontro doloroso. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Louvado seja Deus. Uma perguntinha. Você já leu esse texto meditando? Nós somos um pessoal muito desligado. A gente lê a Bíblia por obrigação, lê na igreja para acompanhar a leitura pastoral,
lê em casa com aquele manualzinho de sugestões, como ler a Bíblia em um ano, lendo 3 capítulos no dia, 2 no outro, não sei como. E terminamos lendo a Bíblia sem pensar a Bíblia. Muitas vezes lemos a Bíblia sem meditar no seu conteúdo, suas expressões maravilhosas. E a perguntinha: já leu pensando? Já meditou nisto? Na terrível experiência de quem ficar sob o governo do anticristo? Se a gente acha ruim o governo de um doido aqui no Brasil, o governo de um ladrão aqui no Brasil, se a gente acha ruim o governo de um corrupto, de um desajustado, de uma pessoa que não tem afeição, imagina o governo do anticristo, Satanás personificado. Se a gente se abate, se agasta com um arrogante que quer mandar em tudo e com os ordinários que deixa acontecer, imagina no governo de Satanás, o anticristo como sendo um mandatário e o diabo alimentando seu coração, sua intenção, sua emoção, sua mentalidade. É terrível, mas você já pensou? Eu não pensei que eu não vou ficar. Bom, mas é bom pensar, até para apressar o passo e falar do amor de Deus para quem está perecendo. O primeiro versículo aqui dessa leitura, meus irmãos, mostra o esforço do Pilatos querendo soltar Jesus, porque Pilatos era um juiz. Possivelmente não seria um juiz de carreira, mas eles tinham preparo para julgar as coisas conforme a lei dos romanos. E a lei dos romanos, o direito romano era tão interessante que continua interessante 2000 anos depois. Não existe mais a Roma dos Césares, não existe mais, portanto, o latim dos Césares, não existe mais o sistema do império, mas existem fundamentos. O direito romano é um fundamento da justiça em todo o mundo civilizado. Todo mundo civilizado reconhece o instrumento, a instrumentalidade do direito romano. Então, Pilatos, que tinha responsabilidade diante do imperador, que era o juiz do império, a voz maior do império, Pilatos tinha preparo. E com base no direito romano, com base na sua formação, ele via que Jesus não era réu de morte. Ele queria soltar Jesus. Mas a multidão clamava ao contrário: crucifica ele. Então Pilatos, pela terceira vez, a terceira tentativa do versículo 22, mas qual é o mal, a acusação formal contra ele? Eu não vejo nenhuma culpa de morte neste homem, então eu vou castigar porque foi preso, porque foi trazido, e vou castigar e soltar. Você não é nem doido para fazer isso. Eles clamavam com grandes gritos, os gritos da turba, os gritos da multidão com os gritos das autoridades principais dos sacerdotes. O texto, no versículo 23, diz que os gritos deles prevaleciam. Aí Pilatos não tem outra coisa, tem que fazer. Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Pilatos não julgou Jesus pelo processo, e sim pela opressão da multidão.
soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e um homicídio. Era um tumulto e, além de tudo, ele matou um. O Barrabás era assassino. E foi a opção deles. Por isso que tem tantos hoje. Foi a opção deles. Pediram que lhe dessem o Barrabás e entregou Jesus à vontade deles. E quando iam levando Jesus, açoitado, Jesus tinha sido insultado, açoitado, tinha sido desprezado. Aí já tinha caído, e eu conheci um pastor que ficava de briga se dissesse que Jesus tinha caído. É meu senhor e tal, mas Jesus não podia morrer a não ser como homem. E ele jamais cairia a não ser como homem. Jesus caiu, estava esgotado, sem poder levar a cruz. Eles obrigaram o sirineu a levar a cruz de Jesus, andando, puxando Jesus na frente para matar lá na frente. E o sirineu levando a cruz, seguindo Jesus. Jesus na frente do sirineu que levava a cruz. Era um favor forçoso, um favor forçado. Aí, meus amados irmãos, seguia uma grande multidão de pessoas. Seguia uma multidão, aquele cortejo terrível. Muitas mulheres iam ali naquele cortejo terrível e elas batiam no peito, lastimando aquilo, porque tinha mulheres que tinham sido curadas, libertas, tinha mulheres que tinham muito apreço por Jesus e tinham sido beneficiadas por Jesus. E elas iam ali lamentando e chorando, batendo no peito. Aí Jesus volta-se para elas e diz isto: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus sabia do que estava para acontecer. Porque virão dias em que dirão: bem-aventurada a mulher que não teve filho, bem-aventurada as estéreis, bem-aventuradas as mulheres que não geraram, bem-aventuradas as que não tiveram experiência de gravidez, experiência de maternidade, experiência de amamentação. Bem-aventuradas. Então começarão a dizer aos montes, Jesus se referindo ao sofrimento do juízo terrível das nações. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós. Isso aqui eles tentando fugir da presença de Deus, fugir do Cordeiro. Caí sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Jesus diz: porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Este último versículo, bem pequeno, Lucas 23, 31. Jesus chama a si mesmo de árvore, madeiro verde. Madeiro verde. E os seus discípulos, os seus seguidores, Jesus chama de madeiro seco. Se ao madeiro verde fazer isto, que se fará ao seco? O que
vai acontecer com os homens se o Filho do Homem passa por isto? Imagina os filhos do pecado, os homens, as pessoas comuns. Então, meus amados irmãos, uma mensagem para pensar. Hoje a nossa intercessão é pela minha primeira conselheira, Irmã Elite Ferreira do Nascimento, ou Elite Abreu. Não sei como é no documento dela o nome da Irmã Elite, mas foi minha conselheira, extraordinária no conselho, uma verdadeira mãe na Igreja de Jesus, orientando com muita autoridade e graça, desejo de ver todo mundo bem e feliz e andando na presença de Deus. E ela está hospitalizada, hoje eu soube. Ela está hospitalizada e nós vamos orar por ela. Ela já tem mais de 90 anos, acredito, e vamos orar pela serva do Senhor. Bendito Deus, Pai Santo e querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pelo teu grande amor, pela tua igreja e pelos teus servos, Pai, que formam a igreja, o santo ministério. Ó Deus, e agora te pedimos pela Irmã Elite. Ó Deus, tenha compaixão da minha irmã. Tu conheces, Senhor, tu sabe quando eu cheguei aqui. Ela, como uma conselheira, desejando o bem dos jovens da igreja, foi a minha conselheira inesquecível. Pai querido, guarda ela, tem misericórdia, abençoa sua família, sua numerosa família. Guarda, meu Senhor, recompensa a tua serva o trabalho feito na tua presença. Tu és misericordioso e bondoso, ajuda ela em tudo, Pai. Deus fiel, Deus poderoso, guarda cada membro da família. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.